Fala galera, professor e delegado Rilmo Braga na área para iniciarmos o nosso estudo de Direito Penal Parte Especial através de questões, apresentando o nosso conteúdo comigo na tela. Nosso foco hoje é a parte especial do Código Penal, ou seja, estudaremos através de questões todos os delitos que gravitam em torno das principais partes do seu Código Penal. Estudaremos crimes contra a vida, crimes contra a pessoa, lesões corporais, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, ou seja, requisitos extremamente relevantes para a sua aprovação no seu tão sonhado cargo policial. Para dúvidas mais complexas ou mesmo para um bate-papo cotidiano para que possamos colaborar com a sua aprovação, comigo na tela, utilize os nossos canais, especialmente o nosso e-mail, prof.rilmobraga@gmail, e através do nosso Instagram, todas as suas dúvidas serão respondidas no prazo máximo de 24 horas. Encaminhe todos os seus questionamentos, questões duvidosas, gabaritos razoavelmente estranhos para você, aquilo que nós possamos colaborar com o entendimento das bancas. Se você, por vezes, não concorda com determinado gabarito à luz de uma jurisprudência, é importante você ter alguém para te orientar em quais casos cada banca aplica cada tipo de jurisprudência ou mesmo cada tipo de doutrinador. Tudo isso é muito importante e para que você possa estar amparado a partir de hoje, nós estamos à sua disposição, porque afinal de contas, você é um aluno tese concursos e nós estamos juntos pela sua aprovação. Conforme dito alhures, o nosso estudo doravante será feito baseado em questões. Teremos um momento para uma primeira leitura da assertiva, analisaremos aquelas tendências da sua banca, algumas pegadinhas que já vêm no corpo do próprio questionamento e, claro, faremos algumas abordagens acerca de doutrina, jurisprudência e, o mais importante, alguns dispositivos da própria lei, do próprio Código Penal, que certamente podem hospedar diversas pegadinhas no seu concurso. Fechado, então? A partir de hoje, o seu sonho é o nosso, que é a sua aprovação. Conte com toda a nossa equipe de professores para que você possa, de qualquer maneira, aprimorar os seus conhecimentos e chegar em um nível ainda melhor no dia do seu concurso público. Fechado? Comigo na tela, então, sem perder mais tempo, começamos com a nossa questão de número 1, cobrada pela Banca CESP no ano de 2020, que traz, basicamente, alguns aspectos importantes acerca dos crimes contra a pessoa. Iniciando a assertiva. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz devido à gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves. Se, após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será classificada como crime hediondo. Não será classificada como crime hediondo. Gabarito verdadeiro, né, galera? Comigo na tela, claro, gabarito verdadeiro, porque nós sabemos que existem algumas espécies e hipóteses de crime de homicídio que são consideradas crimes hediondos e outras espécies e hipóteses de crime de homicídio que não são consideradas crime hediondo. À guisa de revisão, é importante lembrarmos que o crime de homicídio simples, por exemplo, não é crime hediondo. Na mesma esteira também não é crime hediondo o homicídio privilegiado. E também não é homicídio hediondo o chamado homicídio híbrido. Qual seja aquele homicídio em que eu visualizo ao mesmo tempo uma hipótese de privilegiadora, relevante valor moral social, ou em razão de domínio de violenta emoção logo em seguida e justa provocação, e ao mesmo tempo uma hipótese de homicídio qualificado. Pergunta-se, é possível um homicídio híbrido ao mesmo tempo privilegiado e qualificado? E a resposta é, claro que sim, desde que a qualificadora seja de índole objetiva. Porque a privilegiadora, naturalmente, é de índole subjetiva. Ora, se eu mato por relevante valor moral, mato um estuprador de uma amiga minha, se eu mato por relevante valor social, mato um contumaz furtador do meu bairro, ou se eu mato dominado por violenta emoção logo em seguida em justa provocação, são hipóteses eminentemente subjetivas, que denotam um privilégio no crime de homicídio. Contrário senso, eu posso perfeitamente cometer esse mesmo homicídio privilegiado através de uma emboscada, através
testemunhas de uma tortura. Nesta esteira fica evidente a possibilidade de um homicídio híbrido, ou seja, ao mesmo tempo privilegiado e qualificado, desde que a qualificadora seja de natureza objetiva. O que não se tolera no direito penal moderno é a acumulação da privilegiadora com uma qualificadora, por exemplo, de motivo fútil ou de motivo torpe, que são qualificadoras subjetivas, porque a toda evidência o motivo aqui é ontológico. Ora, meus amigos, é impossível eu matar ao mesmo tempo por um relevante valor moral e ao mesmo tempo por um motivo torpe. Ou o motivo é relevante, é nobre, ou o motivo é nojento, é causa repulsa humana. Totalmente incompatíveis as figuras das qualificadoras subjetivas com as privilegiadoras. Contrário senso, não há nenhum impedimento para que o homicídio seja ao mesmo tempo privilegiado e qualificado, desde que a qualificadora seja objetiva. E o homicídio híbrido, em caso de sua admissibilidade, ou seja, com uma qualificadora objetiva, em que pese ser algo razoavelmente grave, porque houve uma qualificadora, comigo na tela, o homicídio híbrido não é crime hediondo. Não é crime hediondo. Não é crime hediondo. Aliás, pessoal, perdão que eu confundi aqui as duas colunas, né? Não são hediondos, perdão. O homicídio simples, o homicídio privilegiado e o híbrido. Perfeito? Não são crimes hediondos. Não são crimes hediondos. Por outro lado, no sentido diametralmente oposto, são considerados crimes de homicídio hediondos, primeiro, o óbvio, né, que consta gramaticalmente da lei de crimes hediondos, o homicídio qualificado. Então, em todas as hipóteses de homicídio qualificado, eu terei uma hipótese de hediondez prevista expressamente na lei de crimes hediondos. Então, note que há toda evidência, em havendo qualquer qualificadora que não seja acumulada como uma privilegiadora, porque nós acabamos de estudar esse assunto, você terá um crime de natureza hedionda. Agora, não é só o homicídio qualificado, porque nós também temos gramaticalmente na lei de crimes hediondos, na tela comigo, o homicídio simples, desde que cometido em atividade de grupo de extermínio. Extermínio. Perdão? Extermínio. Que é aquele homicídio que nós chamamos, que tem um sinônimozinho que adora cair no seu concurso, que é o homicídio condicionado. Então, mesmo nessas hipóteses de homicídio simples, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, que tem o apelido de homicídio condicionado, eu tenho crime hediondo. Ou seja, nem todo crime de homicídio é hediondo. Nós temos até uma musiquinha, né, no nosso DVD. Homicídio nem sempre é hediondo. Então, nem todo crime de homicídio será considerado hediondo. O homicídio simples não é hediondo, o homicídio privilegiado não é hediondo e o híbrido privilegiado qualificado também não é com crime hediondo. Contrário senso, é crime hediondo o homicídio qualificado ou o homicídio condicionado, qual seja aquele praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo se um homicídio simples. E já que o assunto é hediondez, comigo na tela, se lembrar sempre que a hediondez não exige consumação, né? Ou seja, mesmo tentado. Mesmo se apenas na modalidade tentada, mesmo tentado, o crime será de natureza hedionda. Voltando então para a nossa assertiva e para o nosso gabarito, sobe lá em cima comigo na assertiva, já vem direto aqui comigo, ó. Se, após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizada no homicídio simples e doloso, a conduta de Mário não será classificada como hediondo. Gabarito verdadeiro. Perfeito, né? Questão de nível mediano, não é nada de muito complexo, CREUzinho 3, mas que é uma questão que certamente pode pegar muita gente desprevenida, porque parece ser algo muito óbvio, mas acaba exigindo um conhecimento um pouco mais avançado da lei de crimes hediondos, de forma multidisciplinar com o direito penal. Gabaritou? Essa é a questão de número 1, espero que vocês tenham gostado, questão muito atualizada, e a gente já passa sem perder mais tempo para a questão de número 2. Comigo na tela, também cobrado pela Banca CESP no ano de 2020, com a seguinte assertiva. Os participantes de rixa são simultaneamente sujeitos ativos e passivos uns em relação aos outros, pois o crime de rixa é plurissubjetivo, devendo ter pelo menos 3 contendores para ser caracterizado.
gabarito verdadeiro, né, galera? Exatamente a definição do crime de rixa que agora passamos a estudar de forma um pouco mais aprofundada. Comigo na tela. Rixa, previsto no artigo 137 do Código Penal. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Preceito secundário, pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. E parágrafo único. Se ocorre a morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato de participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. É um crime de mera conduta porque a infração penal e a sua consumação não exigem nenhum resultado lesivo. Pelo simples fato da rixa, né? Imagine aí 4, 5 pessoas se estapeando, se espancando, muito comum em estádio de futebol, boate e assim sucessivamente. Mesmo que ninguém se lesione, mesmo que ninguém morra, o crime de rixa estará devidamente consumado. Por isso, comigo na tela, trata-se de um crime de mera conduta. E agora já partindo para o nosso gabarito, né? Qual é o mínimo de pessoas? De acordo com a doutrina majoritária e jurisprudência moderna no Brasil, 3 pessoas. Por isso, nosso gabarito, verdadeiro. Verdadeiro. Perfeito? Gabarito verdadeiro. Questão de nível até razoavelmente fácil. Ah, professor, mas não é possível 2 pessoas cometerem rixa, uma rixar com a outra? Velho, pelo amor de Deus, pode uma até relinchar com a outra, mas rixar não tem jeito, né, meu irmão? Porra, se uma bate na outra, que bate na uma, que bate na outra, que bate na uma, que bate na outra, tem o quê? Lesões corporais recíprocas. Claro, então não há delito de rixa. Por quê? Ora, o crime de rixa exige lesões recíprocas entre um número excessivo de pessoas. Não bastam 2 pessoas. Razão pela qual 3 é um número bastante razoável e acaba trazendo uma analogia benéfica por parte da aplicação do direito penal. Então, comigo na tela, 3 pessoas, esse é o gabarito para o crime de rixa. Só que a questão não cobrou só isso, né? A questão também cobrou a classificação quanto ao sujeito do agente. E, claro, o crime de rixa é um crime plurissubjetivo. Óbvio, né, velho? Óbvio. Então, que o crime de rixa é plurissubjetivo, Creuzinho 2, mamão com açúcar. Mas, afinal de contas, você é tese concursos. Deixa o concorrente comendo poeira e sobe para o Creu 5. Dizer que o crime é plurissubjetivo é dizer, claro, ictu oculi, que exige mais de uma pessoa para o seu cometimento. Aliás, aqui não é nem só 2, são 3 ou mais pessoas. Nesta esteira, o crime, para a sua existência jurídica, exige a existência de vários agentes. Até aqui, moleza. Agora sobe para o Creu 5 e deixa o concorrente no chinelo. Comigo na tela. Será que o crime testilha admite concurso de pessoas? Será que o crime de rixa pode ser cometido em concurso de pessoas? Parece fácil, mas não é. Creu 5, quando cai essa em prova, não sobra pedra sobre pedra, vale? É uma avalanche de equívoco, inclusive de alunos de elevadíssimo nível. Por quê? Intuitivamente, ora, se o crime é plurissubjetivo, eu tenho uma tendência de gabaritar dizendo que sim, admite concurso de pessoas. Aliás, não só admite, como exige, mas o gabarito é, comigo na tela, resposta não, velho. Olha que loucura isso aqui no seu concurso. Seu concorrente não sabe nem que planeta que ele está, né, velho? Seu concorrente está no boteco comemorando, mas na verdade ele errou a questão. Por quê? Cuidado com isso no seu concurso. Quando a banca fizer a afirmativa se admite ou não concurso de pessoas, a banca tá cagando, velho, para a possibilidade ou não de haver mais várias pessoas na cena. Não é isso. O que o examinador está te perguntando é, aplica-se o artigo 29 do Código Penal, aquele que estende o crime para todos que de qualquer maneira fizeram parte daquela infração penal? E a resposta é, no caso de rixa, na mesma esteira, associação criminosa, organização criminosa, associação para o crime, na mesma associação para o tráfico, na mesma esteira, são infrações que são plurissubjetivas, mas que não admitem concurso de pessoas. Por quê? Todos que cometem uma organização criminosa, uma associação criminosa ou uma rixa, eles cometem o tipo penal propriamente dito. A tipicidade é imediata. Não se faz necessária a existência da norma de extensão do artigo 29. Então, o crime de rixa, na mesma esteira, associação criminosa, organização criminosa e associação para o tráfico, não admitem concurso de pessoas.
porque não se faz necessário o uso do artigo 29, que estende o crime para os demais agentes. A tipicidade penal já é imediata. Professor, você acabou de citar outros crimes plurissubjetivos. Qual é a diferença desses 3 crimes plurissubjetivos? Associação criminosa, associação para o tráfico e ORCRIM. Qual é a diferença dessas 3 infrações para a rixa, por exemplo? Se me parecem tão semelhantes. Cuidado, ambos são crimes plurissubjetivos. Mas se por um lado a organização criminosa, a associação criminosa e a associação para o tráfico são crimes plurissubjetivos de condutas paralelas, ou seja, todos agem no mesmo sentido, por outro lado, um sentido diametralmente oposto, rixa é um crime plurissubjetivo de condutas contrapostas, ou seja, os agentes se agridem e eles não têm uma conduta paralelamente direcionada a um resultado único e coletivo. Gabaritou? Cuidado com isso na sua prova. Uma última pegadinha sobre a rixa. E se a rixa ocorre no estádio de futebol? Será que está configurado o crime a preço? O crime previsto no Código Penal? Pegadíssima de prova. Cuidado com isso no seu concurso. E a resposta é falso. Por quê? Na tela comigo, princípio da especialidade. Se o crime é cometido no estádio de futebol, existe uma infração penal expressamente prevista lá no Estatuto do Torcedor. Cuidado com isso na sua prova. Não há rixa do Código Penal, sobe para o CREO5 e deixe seu concorrente comendo poeira. Gabaritou? Extremamente importante, veja que a questão era aparentemente fácil, mas que certamente poderia colocar bons alunos em dificuldade. Bora lá para a questão de número 3, comigo na tela, também cobrada pela Banca CESP no ano de 2019. Vamos à assertiva. Vitor, namorado de Ana, motivado por ciúmes, resolveu matar o ex-namorado dela, Bruno. Adquiriu ilegalmente uma arma de fogo. Para executar o crime. E a guardou dentro de um armário em seu quarto. Vitor, então, mandou mensagem para Bruno, pelo celular de Ana, fingindo ser ela, danadinho, hein? E combinou de se encontrarem no dia seguinte. Bruno, pensando estar conversando com Ana, aceitou o convite. Durante a noite, Vitor desistiu de executar o crime. No dia seguinte, foi até o shopping e lá foi preso, pois Bruno havia descoberto o plano e avisado a polícia. A polícia agiu de forma correta ao prender Vitor, que responderá pelo crime de tentativa de homicídio. Veja que aqui uma questão do nível mediano, né? E uma daquelas clássicas do CESP que a banca acaba tentando dificultar a vida através da complexidade da própria assertiva. E aqui vamos para uma dica importante de como fazer concurso público. Afinal de contas, você está no Tese Concursos. Para além do conteúdo, você aprende a fazer prova. Galera, toda vez que a sua banca tentar te confundir com assertivas longas e com informações complexas, a dica é, vem comigo na tela, escolha uma metodologia, perceba que em todos os nomes de pessoas eu fiz um círculo e em todas as informações juridicamente relevantes eu fiz um sublinhado. Com isso, você tem uma leitura muito mais facilitada da sua prova e da sua assertiva. Ora, caso você tenha dúvidas com relação ao nome que foi abordado pela banca, você alcançará tais nomes através dos círculos. E através dos sublinhados, você terá informações jurídicas relevantes. E isso faz toda a diferença para você tirar as suas dúvidas na hora de escolher o seu gabarito. Vamos mais uma vez à parte fulcral da questão. Comigo na tela, partimos aqui para a parte final, né? Vem aqui comigo no traço, na barra. Durante a noite, Victor desistiu de executar o crime. Desistiu. No dia seguinte, foi ao shopping e lá foi preso, pois Bruno havia descoberto o plano à polícia. A polícia agiu de forma correta ao prender Victor, que responderá por tentativa de homicídio. Gabarito falso, 1000 vezes falso, né, galera? Ora, fica óbvio aqui que houve uma desistência. Para alguns, a maioria da galera que errou essa questão na época, errou porque pensou, professor, mas aqui não há falar em arrependimento posterior porque é um crime com violência e também não há falar em desistência voluntária ou arrependimento eficaz
Porque não houve a eficácia do seu arrependimento, não tem nada a ver com desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Ora, tais institutos jurídicos, repito, desistência voluntária e arrependimento eficaz, versam sobre infrações penais já em fase de execução. Ora, o indivíduo começa a executar o crime, desiste e evita o resultado. Aí sim eu tenho a desistência voluntária ou arrependimento eficaz para excluir o meu crime na modalidade tentada. Agora, exige-se minimamente um ato executório. No caso em Testília, não houve qualquer ato executório. O cara comprou uma arma, ele está se preparando, já cogitou e está se preparando. Comprou a arma, levou para casa. No outro dia ele desistiu. Ora, se ele desistiu, ele não entrou no início da fase executória de um homicídio. Ele não iniciou o crime de homicídio propriamente dito. Ele permaneceu na fase cogitatória e preparatória. A preparação aqui poderia ser punível se fosse um crime de porte ilegal de arma de fogo, mas o examinador não disse isso. O examinador disse tentativa de homicídio. Claro que o gabarito é falso. Comigo na tela, lembrar as fases do intercrimes, né? A cogitação, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento. E definitivamente, nosso agente aqui não ingressou na fase da execução. Ele permaneceu na fase da preparação, razão pela qual a preparação no Brasil, em tese, é impunível. Ela até poderia ser punível se houvesse o crime de porte ilegal de arma de fogo, o que o examinador não abordou no caso em apreço. Por isso, gabarito, comigo na tela, falso. Gabarito falso. Questão de nível mediano. Cuidado com isso na sua prova. Sem perder mais tempo, bora lá para a questão de número 4. Comigo na tela, questão cobrada pela Banca CESP no ano de 2019, e a assertiva traz a seguinte informação. A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de aproximação da vítima, constitui causa de aumento de pena no delito de feminicídio. Gabarito verdadeiro, né, galera? Verdadeiro. Ah, professor, mas será que é uma causa de aumento de pena mesmo? Eu acho que é uma qualificadora, é? Bora lá analisar isso com mais cautela? Feminicídio. Bora para o Código Penal. Parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada. É uma majorante mesmo, hein? Não é uma qualificadora. É uma majorante de 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 1, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, inciso 2, contra pessoa menor de 14, maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. E inciso 4, nosso gabarito, em descumprimento de medida protetiva de urgência prevista nos incisos da Lei Maria da Penha. Nosso gabarito, então, verdadeiro, causa de aumento de pena. Eu sempre costumo brincar com os alunos, não se arvore a decorar penas, isso dificilmente cai no seu concurso público. Feita a exceção da OCP, que recentemente fez uma lambança no concurso aqui no Centro-Oeste, 99% dos concursos públicos não exigem que você memorize penas. Por outro lado, no sentido diametralmente oposto, a maioria das bancas exige o conhecimento se tal hipótese é majorante ou se é qualificadora. E isso sim cai muito em prova, fique esperto com isso no seu concurso. E com relação à medida protetiva, sempre lembrar que eventual descumprimento, ora, se é uma majorante do crime do homicídio, afasta o crime do artigo 24 da Lei Maria da Penha. Ou seja, o agente responde só pelo feminicídio majorado, mesmo que tenha descumprido uma medida protetiva de urgência, não respondendo a toda evidência pelo crime do artigo 24 da Lei Maria da Penha, na medida em que, à luz do princípio da especialidade, haverá uma absorção. O homicídio, ou seja, feminicídio, que é uma qualificadora, absorverá o crime do artigo 24 da Lei Maria da Penha. Gabaritou? Questão de número 5, cobrada pela Banca CESP no ano de 2018. Na situação considerada em que Paula foi vitimada por Carlos por motivação torpe,
caso haja vínculo familiar entre eles, o reconhecimento das qualificadoras da motivação torpe e do feminicídio não caracterizam bis in idem, gabarito verdadeiro, né, galera? Verdadeiro. Ora, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há nenhum impedimento para que um feminicídio, ao mesmo tempo, seja qualificado pela hipótese que considera o feminicídio e, ao mesmo tempo, motivo torpe. E, para falar bem a verdade, né, basta que você pense em exemplos aí do cotidiano familiar e você chegará à conclusão evidente que não há qualquer empecilho para tal cumulação. Ora, lembrar que o motivo torpe é o motivo cometido, é o crime de homicídio que é cometido por um motivo nojento. Imagine que eu mate a minha esposa para receber uma herança. Ao mesmo tempo, é um feminicídio e é por um motivo torpe. Por isso, perfeitamente conciliáveis e compatíveis. O STJ tem jurisprudência pacífica e é gabarito na sua prova que o homicídio pode ser qualificado ao mesmo tempo pelo feminicídio e ao mesmo tempo alvo de uma qualificadora da torpeza ou mesmo da futilidade. Ora, e o motivo é razoavelmente óbvio. O STJ chega à conclusão que, se por um lado o motivo torpe é uma qualificadora subjetiva, o feminicídio tem natureza de qualificadora qualificadora objetiva. Então, na tela comigo, o feminicídio é uma qualificadora objetiva. E o motivo torpe, uma qualificadora subjetiva. Razão pela qual, para o STJ, perfeitamente conciliáveis tais hipóteses. E na mesma esteira, se essa é a ideia do STJ, também, em tese, não há nenhum impedimento para que um feminicídio seja privilegiado. Imagine que o indivíduo mate por relevante valor moral, relevante valor social, ou em razão de violenta emoção logo em seguida e justa provocação, a própria esposa. Em tese, não há nenhum motivo para criarmos uma incompatibilidade entre eles, até porque se o STJ disse comigo na tela que o feminicídio é de natureza objetiva, ele se torna conciliável com as demais hipóteses de natureza subjetiva, seja qualificadoras ou seja privilegiadora. Mas a privilegiadora não deve cair na sua prova, porque ainda não é alvo de uma jurisprudência pacífica, o que ocorre com o feminicídio e a torpeza ou futilidade. Então existe o feminicídio torpe, gabarito verdadeiro. Existe o feminicídio fútil, gabarito verdadeiro. Fechado? Extremamente importante que você leve isso para a sua prova. Próxima questão, comigo na tela. Questão de número 6, cobrada pela Banca CESP no ano de 2019. O crime de homicídio admite interpretação analógica no que diz respeito à qualificadora que indica meios e modo de execução do crime. Gabarito verdadeiro. Verdadeiro. E quem errou, erra porque confunde interpretação analógica com analogia. Importante distinção que precisa ser feito no seu concurso. A analogia é uma forma de integração do direito penal. E não de interpretação como é a analógica. Professor, não entendi porra nenhuma. Calma, vamos devagar. Primeiro vamos falar da analogia. Ora, a analogia é o uso de uma norma existente para um caso concreto que ocorreu no mundo fático que não tem previsão legal. Eu até brinco, velho, a analogia é a existência de um troço, é você utilizar um trem que existe para outro que não existe, é só isso. Então imagine que você utiliza-se de qualquer, eu tenho aqui meu celular, por exemplo, né? Imagine que eu utilize dessa capinha de celular aqui para uma outra finalidade qualquer. Imagine que eu utilize para um tripé de câmera. Hoje mesmo eu tive uma reunião no meu serviço, eu utilizei essa capinha para funcionar como um tripé de câmera. Ora, se eu utilizo uma capinha como tripé de câmera, eu usei uma coisa que existe para uma necessidade que eu não tinha previsão do objeto. É isso é analogia. Usar uma lei que existe para uma outra hipótese que não há previsão legal. Lembrar lá do furto. Nós sabemos que o Código Penal diz que é considerado furto de energia, é considerado furto de coisa, o furto de energia, porque a energia elétrica e demais são consideradas coisas por extensão lá no Código Penal. Pergunta, eu posso por analogia, seria uma analogia, utilizar esse conceito por extensão de energia para o sinal de TV a cabo, gabarito falso, é analogia, mas o direito penal moderno não admite analogia maléfica. A analogia, comigo na tela, só pode ser aplicada no direito penal se benéfica.
Não existe analogia em Malam Partem no Brasil. Veja que a analogia não é uma forma de interpretação, e sim uma forma de integrar o direito penal. Ou seja, por ausência de lei, eu utilizo uma outra norma qualquer. Eu faço uso de uma norma que existe para uma outra hipótese concreta que não há previsão legal. Isto é analogia, que não pode ser confundida na tela comigo com a interpretação analógica, que é uma forma de interpretar a lei que existe. Ora, lembre-se que lá no homicídio nós temos uma qualificadora, e é exatamente o foco aqui do seu examinador nessa assertiva, nós temos a qualificadora do homicídio praticado mediante paga, promessa de recompensa ou outro meio torpe. Paga, promessa de recompensa ou outro meio torpe. Ora, quando o legislador diz ou outro meio torpe, ele está determinando que você faça um elastecimento. Não é só paga e não é só promessa de recompensa. A paga e a promessa de recompensa são exemplos do que é torpe, do que é nojento, mas quaisquer outros homicídios nojentos também merecerão a qualificadora. Isso é interpretação analógica. Você utilizar-se de uma fórmula casuística de exemplo, paga e promessa de recompensa, que são apenas exemplos do que é nojento, para que o legislador te dê um norte interpretativo. Isso é interpretação analógica e, conforme visto a Lures, perfeitamente cabível no direito penal moderno, inclusive no crime de homicídio, que no próprio inciso 1 das qualificadoras já consagra uma interpretação analógica. Paga, promessa de recompensa ou outro. Olha a interpretação analógica. Ou outro motivo torpe. É o seu gabarito. Comigo na tela, por isso, verdadeiro. É perfeitamente cabível a interpretação analógica em respeito às qualificadoras do crime de homicídio. Gabarito verdadeiro. Questão de número 7, cobrada pela sua banca no ano de 2019. Assertiva: responderá pela prática de crime contra a vida o agente que anuncia produtos ou métodos abortivos. A sua banca adora essa pegadinha. Gabarito falso, 1000 vezes falso, porque além de ser apenas um ato cogitatório de aborto, eu tenho a previsão específica na Lei de Contravenções Penais que incrimina em seu artigo 20 anunciar processo, substância ou objeto destinado ao aborto. Configura apenas uma contravenção penal. Ora, se a conduta em testilha não configura crime, é apenas uma contravenção penal, gabarito falso. E para além disso, lembrar que o simples anúncio de um medicamento abortivo também não é um ato de execução de aborto, é apenas um ato de cogitação ou mesmo preparação na condição de coautor. E para além disso, em que pese toda essa análise de ter crime ser importante, aqui vale muito mais a pena você adotar o princípio da especialidade. Lá na Lei de Contravenções Penais, a conduta em apreço está gramaticalmente prevista, por isso não há falar em crime e sim em mera contravenção penal. Próxima questão comigo na tela, questão de número 8, cobrada pela banca CESP no ano de 2019. Assertiva: responderá por homicídio qualificado o agente que matar para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de uma contravenção penal. Gabarito falso, 1000 vezes falso, né, galera? E para tirarmos a dúvida, bora lá para o nosso Código Penal. Artigo 121, inciso 5. Para assegurar a execução, chamado de homicídio teleológico, para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Crime, né? Chamado de homicídio consequencial. Contravenção não foi aqui abrangida. Ora, professor, eu não poderia fazer uma interpretação analógica nessa palavrinha crime e considerar também as contravenções penais? Ah, brother, isso não seria uma interpretação analógica, isso sim seria uma analogia, e uma analogia em Malam Partem, não tolerada pelo direito penal moderno, por isso você não pode gabaritar isso na sua prova, fechou? Tome cuidado com isso. Já que o assunto é o homicídio consequencial ou teleológico, uma pegadinha CREO 5 aqui deixa muito candidato bom para trás, mas você é tese concurso, sobe pro CREO 5 e deixe seu concorrente comendo poeira. Comigo na tela. Galera, o homicídio é qualificado, inciso 5, quando eu mato para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Qual a exceção? Será que é para garantir a execução de qualquer crime?
Será que é para garantir a ocultação de qualquer crime? Cuidado com isso na sua prova. Não se aplica o inciso 5 para o crime de latrocínio. Lembrar que se eu mato para assegurar um roubo, se eu mato para ocultar no mesmo contexto um roubo, o crime passa a ser o latrocínio. O roubo com resultado morte em razão daquela violência ou grave ameaça. Perdão, daquela violência. Então, se eu tenho um crime, eu tenho a morte em determinado contexto de um crime de roubo e que essa morte deriva justamente desses atos executórios daquele roubo, mesmo que seja para garantir a execução do roubo ou mesmo impunidade no mesmo contexto, eu não tenho homicídio qualificado em testilha, e sim outro crime que é o de latrocínio, que tem uma pena maior e, claro, o elemento subjetivo é muito mais característico, por isso eu tenho o princípio da consunção. O homicídio qualificado ficaria absorvido pelo crime de latrocínio, que seria o gabarito na sua prova. Fique muito atento com isso no seu concurso. Próxima questão comigo na tela. Questão de número 9, cobrada pela sua banca no ano de 2019, com a seguinte assertiva: o agente que matar sua empregadora por ter sido dispensado por justa causa, responderá por feminicídio, haja vista a vítima ser uma mulher. Mais uma vez, repito a assertiva, bora comigo. O agente que matar sua empregadora por ter sido dispensado por justa causa responde por infanticídio, haja vista ser uma mulher. Gabarito falso, né, galera? Muito falso, né? A não ser que esse camarada aí, né, velho, tinha um relacionamento a mais com a empregadora, se é que você me entende, né? Fora esta hipótese, fora a hipótese de uma intimidade exacerbada ou de um vínculo familiar, há toda evidência que a resposta é não. Pelo amor de Deus, brincadeiras à parte, sem qualquer machismo. Poderia ser empregador ou empregadora e vice-versa, liberdade geral aí para todo mundo, não, galera? Sem qualquer tipo de preconceito, só para sejamos pedagógicos. Se houvesse uma relação de intimidade ou familiar, aí sim o gabarito poderia ser verdadeiro. No caso em apreço, gabarito falso. Até porque o próprio Código Penal define o que é ou o que não é feminicídio. Comigo na tela, vamos para o Código Penal. Parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 a metade se o crime for praticado. Nós já lemos os incisos, né? Gestação, menor de 14, maior de 60, presença física ou virtual ou descumprimento de protetiva. E o feminicídio exige que eu tenha, 1, uma relação familiar, 2, uma relação de habitação, ou 3, uma relação de intimidade. E veja que nenhuma dessas 3 hipóteses são arroladas pela assertiva acima. Por conseguinte, temos no caso em apreço o gabarito falso. Fechado? Questão de número 10, cobrada pela sua banca no ano de 2018. Assertiva: caso Francisco mate Paulo com emprego de veneno, benefício, haverá nessa hipótese a possibilidade de coexistência deste tipo de homicídio com um homicídio praticado por motivo de relevante valor moral, ainda que haja premeditação. Gabarito verdadeiro. Verdadeiro. Ora, e o motivo aqui é bastante intuitivo. Se eu tenho a possibilidade de que esse homicídio seja praticado por relevante valor moral, eu tenho uma privilegiadora de natureza subjetiva. E claro que se eu tenho um homicídio praticado com uso de veneno, eu tenho uma qualificadora de índole objetiva. Por conseguinte, temos justamente a figura do homicídio híbrido, que é perfeitamente cabível, desde que a qualificadora seja de índole objetiva e a privilegiadora, como não poderia ser diferente, tenha a natureza subjetiva. Extremamente importante isso na sua prova. E o próprio Código Penal traz essas qualificadoras objetivas condensadas, boa parte delas, na figura do inciso 4. Quando, olha o modus operandi, né? Essas qualificadoras versam sobre modus operandi. Inciso 4. Quando o homicídio é praticado a traição, emboscada, dissimulação
ou qualquer outro meio que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido. Este é o homicídio qualificado de forma objetiva. A emboscada, especialmente, traz de forma muito clara a possibilidade de que esse crime seja, ao mesmo tempo, qualificado pela emboscada e, ao mesmo tempo, privilegiado, por exemplo, no relevante valor moral, relevante valor social. Ou você acha que policiais aí lá na França, né, no Brasil não ocorre isso não, quando mata o contumaz ladrão do bairro, não mata através de emboscada. É um relevante valor social e é uma emboscada. Um homicídio híbrido perfeitamente possível e que seja conciliável à privilegiadora e à qualificadora, e é exatamente o que foi abordado no caso em apreço. Para além disso, sobe para o CREO 5, cuidado com a nomenclatura. Vem comigo na tela. Olha com a examinadora que falou em premeditação, né, velho? Premeditação. Claro que no homicídio premeditado acima, a qualificadora ficou óbvia porque o examinador falou do veneno. A pergunta na sua prova é, a premeditação por si só configura uma hipótese de qualificadora de homicídio no Brasil? Gabarito 1000 vezes falso. Comigo na tela, não. Note que não há, no inciso em apreço, a premeditação de forma gramaticalmente prevista como hipótese de crime qualificado. Fique muito esperto com isso na sua prova. Gabaritou? Penazinha do homicídio qualificado, 12 a 30, vocês já estão craques com relação a esse assunto. Bacana? Cuidado com o homicídio qualificado, sempre um dos temas preferidos por parte da sua banca do seu concurso público. Próxima questão, comigo na tela, questão de número 11, cobrada pela sua banca no ano de 2018, com a seguinte assertiva: caso o delito ocorra pouco tempo depois da motivação e do planejamento do crime, a premeditação poderá ser considerada uma qualificadora do crime de homicídio? Gabarito falso. Acabamos de falar sobre isso, mas não é demais repetir. Só quis deixar claro aqui para vocês como é um tema realmente muitíssimo cobrado por parte da sua banca. Veja que o CESP repetiu em 2018 e 2019 o mesmo questionamento e é muito provável que o faça novamente. Fique esperto. Próxima questão, comigo na tela. Questão de número 12, cobrada pela sua banca no ano de 2018. Vamos para a assertiva. Uma mulher de 28 anos de idade foi presa acusada do crime de infanticídio após ter jogado em uma centrífuga o bebê que ela havia dado à luz. Segundo a ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia escondido a gravidez e que negava que houvesse praticado o crime de aborto. A configuração do crime de infanticídio independe da existência de estado puerperal, bastando para tal que o sujeito passivo seja uma criança. Gabarito falso, né, galera? 1000 vezes falso, pelo amor de Deus. Aqui, Creuzinho, mamão com açúcar, Juninho, tô no berço, né, velho? Pelo amor de Deus, o infanticídio exige o estado puerperal. Aliás, um dos crimes recordistas de audiência no seu concurso. Bora revisá-lo? Comigo na tela. Artigo 123. Matar sob a influência de estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após o parto. Estado puerperal, requisito do crime em apreço. Quando o examinador disse que há uma independência, claro que o gabarito é 1000 vezes falso, né, galera? O infanticídio exige, sim, o estado puerperal. Lembrar que o crime de infanticídio é um crime próprio, aliás, bipróprio, exige uma qualidade especial da mãe, que mata, e também do sujeito passivo, que é o próprio filho. Por outro lado, cuidado, não é um crime de mão própria. Essa despenca no seu concurso. Comigo na tela, o crime de infanticídio admite o quê? Coautoria. Admite coautoria, viu, galera? Então, cuidado com isso na sua prova. O pai pode cometer um crime de infanticídio em coautoria com a mãe, a médica, a enfermeira e assim sucessivamente. Outras dicas importantes comigo na tela. O crime é doloso, infanticídio culposo não é punido no Brasil, e cuidado para não confundir o crime de infanticídio com um aborto, né? Para que eu tenha infanticídio, é necessário que o parto já tenha se iniciado. Exige-se a figura do
parto. Gabaritou? Questão de número 13, cobrada pela sua banca no ano de 2018, com a seguinte assertiva. O fato de uma vítima de agressão sobreviver à injúria corporal, mas devido a isso perder toda a função renal direita, sem acometimento do rim esquerdo, caracteriza o crime de lesão de natureza leve. Gabarito falso, né, galera? De acordo com o artigo 129 do Código Penal, a lesão corporal se torna grave se eu tenho a debilidade permanente de membro, sentido ou função, que é o que ocorre no caso do rim, porque se eu tenho 2 rins e perco um, eu perco a função hepática, não é verdade? Parte da função hepática. Por isso, debilidade permanente de função faz incidir a hipótese de lesão corporal grave, que não é gravíssima, porque não houve a perda da função, mas apenas a debilidade. Por isso, gabarito falso. Questão de número 14, cobrada pela banca CESP no ano de 2018, com a seguinte assertiva. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave. Se tiver provocado em Júlio, debilidade permanente de função, como, por exemplo, a redução da capacidade mastigatória pela perda dentária. Exatamente o que havíamos registrado. Gabarito, comigo na tela, verdadeiro, né, galera? Verdadeiro. Ora, a redução da capacidade, né, da função mastigatória enseja lesão grave. Se houvesse a perda, seria gravíssima, que não é o caso e apreço, por isso gabarito verdadeiro. E para fecharmos esse bloco, questão de número 15, cobrada pela banca CESP no ano de 2016. O aborto provocado será permitido quando for praticado para salvar a vida da gestante ou quando se tratar de gravidez decorrente de estupro. Gabarito verdadeiro. São exatamente as hipóteses de estupro autorizado pelo nosso Código Penal. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, chamado aborto necessário ou terapêutico, ou se é decorrente de estupro, chamado de aborto sentimental. Lembrar, à guisa de revisão, que no Brasil está autorizado o aborto do anencéfalo, mas as demais hipóteses de eugenia não estão autorizadas. O aborto porque é pobre também é crime no Brasil, e o aborto porque é puta, o aborto honorífico, também não configura hipótese autorizadora do aborto, e sim, existirá um crime. O aborto por Zika vírus sobe para o CREO 5, só você vai gabaritar essa na sua prova. O STF não autorizou o aborto por Zika vírus. E o anúncio de meio abortivo, nós já respondemos hoje, configura apenas contravenção penal. E, para que possamos encerrar com chave de ouro, lembrar aí do precedente isolado do STF que autorizou o aborto e entendeu que não havia crime de aborto em caso de gravidez com menos de 3 meses. Extremamente perigoso e não é o entendimento do plenário e muito menos no gabarito na sua prova. É apenas um precedente. Se vier assertiva a título de precedente, aí sim o gabarito será verdadeiro. Mas lembre-se que o aborto não está autorizado no Brasil pela lei e muito menos pela doutrina ou jurisprudência majoritárias. Por isso, é importante que você esteja preparado para qualquer nível de pegadinha na sua prova. Tese e concursos, juntos pela sua aprovação!